Teorema de Stevin, ele explica que a pressão no fundo de um recipiente não é feita somente pela coluna de líquido, mas também por aquilo que está em cima da coluna de líquido, ou seja, o ar, no caso a pressão atmosférica. Esse exercício 2, ele está pedindo para a gente calcular a pressão exercida num ponto situado a 25 metros do nível de água. Então, para mim descobrir essa pressão, eu preciso considerar a pressão do líquido, conforme nós já havíamos aprendido em aula, densidade, gravidade e altura, mas eu também tenho que considerar a pressão atmosférica. Então, esse tipo de pressão é o que a gente chama de pressão absoluta ou pressão total. Logo, calcula-se a pressão do líquido e soma-se com o valor em PA da pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 na 5, quando for ao nível do mar. No exemplo 3, nós temos 3 aparelhos situados no interior de um mesmo lugar, ou seja, de uma sala. Então, a gente tem a figura 1, figura 2, figura 3. As pressões dos gases contidos em M e N são iguais em centímetros de mercúrio agora. Eu quero uma resposta em centímetros de mercúrio, não em PA. A figura 3 diz para mim que nesse ambiente a pressão que a atmosfera está fazendo equivale a uma altura de 70 centímetros de mercúrio. Com isso, eu consigo descobrir a pressão que o gás faz nesse recipiente 1 aqui, nessa figura 1. O gás M, ele está equilibrando uma coluna de mercúrio de 20 centímetros acima do nível de separação entre o gás e o mercúrio. Sempre observamos tudo que está acima do nível de separação. Mas observem que esse tubo em U aqui é aberto. Então, esse gás M, além de equilibrar 20 centímetros de mercúrio, ele equilibra o ar. E o ar equivale a 70 centímetros de mercúrio. Então, esse gás M aqui, ele tem uma pressão de 70, que é o que está aqui em cima, mais o que ele equilibra, que é 20. Então, a pressão desse gás M é de 90 centímetros de mercúrio. Na figura 2, eu também tenho um gás, só que agora é um gás N. Ele também equilibra 20 centímetros de mercúrio acima do nível de separação. Mas o recipiente é fechado, então ele não está equilibrando mais esses 70 centímetros, ele está equilibrando somente 20 centímetros de mercúrio. Então, a pressão no ponto do gás N é de 20 centímetros de mercúrio.